Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e esse é um exercício onde a gente vai falar um pouco sobre distribuição eletrônica. Na verdade, esses são três exercícios em um, porque a gente vai procurar três coisas, sobre distribuição eletrônica nesse mesmo exercício. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é faça a distribuição eletrônica dos seguintes elementos químicos. Depois, descubra o número de elétrons na camada de valência de cada um dos elementos da questão. Ok. Depois, quantos elétrons os átomos a seguir precisam ganhar ou perder para formarem o seu octeto? Ok, então essa é a terceira pergunta. Olha só, se você não sabe nada de distribuição eletrônica e aquela parte teórica, do que é cada coisa nesse diagrama aqui, que é o diagrama de Linus-Pauling, eu te aconselho a dar uma olhada na descrição desse vídeo, onde eu vou deixar dois links de duas videoaulas sobre distribuição eletrônica, onde eu explico desde a parte mais básica para você. E aí você vai entender o diagrama de Linus-Pauling, como ele funciona, e vai conseguir resolver esse exercício aqui, tá bom? Esse exercício eu vou fazer com um pouquinho mais de velocidade, porque é para o pessoal que já sabe aí, pelo menos, como que funciona o diagrama, tá? Já consegue fazer algumas distribuições eletrônicas. Olha só, mas se você também já sabe mais ou menos, dá para acompanhar essa aula tranquilamente, tá? O carbono ele tem um número atômico igual a 6, ou seja, lá na tabela periódica você vai ver que ele tem esse número atômico 6 aqui. Você não precisa decorar o número atômico dele, tá? Se o carbono tem um número atômico igual a 6, significa que o número de prótons dele é igual a 6. E o número de elétrons que a gente tem também é igual a 6. O número de elétrons que é importante na distribuição eletrônica, porque como o nome já diz, é distribuição de elétrons, é a distribuição eletrônica. A gente vai distribuir esses 6 elétrons utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Primeiro a gente vai vir aqui, um S2, onde a gente já usou 2 elétrons. Lembre-se que esse númerozinho pequenininho aqui de cima é o número de elétrons. Então, um S2, eu usei 2 elétrons. Eu tenho que chegar em 6. Próxima linha, acabou essa setinha, a gente vai começar a próxima linha. 2S2, estou usando mais 2 elétrons. Até agora já foram 4 elétrons. 2 aqui e 2 aqui. A gente tem que chegar em 6. Terminei aqui essa setinha, a gente vai começar lá de novo na outra setinha. 2P6. Se eu colocasse aqui 2P6, eu teria 6 mais 2 mais 2, 10 elétrons. Só que eu preciso só de mais 2 elétrons. Então, ao invés de eu copiar aqui P6, eu vou copiar P2. Ah, professor, mas pode fazer isso? Pode sim. O P6 significa que cabem até 6 elétrons nessa distribuição eletrônica. Não significa que você precisa ter os 6 elétrons, tá? Então, cabem até 6 elétrons nesse subnível P aqui. Só que eu só utilizei 2 desses 6 elétrons. Tudo bem? Então, 1S2, 2S2, 2P2. Uma outra forma de fazer essa representação é a gente colocar em caixinhas. Lembre-se do seguinte, sempre que eu falar sempre que a gente estiver falando do subnível S, ele tem um orbital, que cabe em 2 elétrons. É uma caixinha que a gente representa e cabem 2 elétrons dentro dela. Eu vou colocar meia seta para cima para representar um elétron, meia seta para baixo para representar outro elétron. Quando eu falar do subnível P, eu vou colocar 3 caixinhas, que são 3 orbitais. Em cada caixinha cabem 6 elétrons. Desculpa, em cada caixinha cabem 2 elétrons. Então, no total, vão caber 6 elétrons. 3 elétrons, 4, 5, 6 elétrons. Beleza? Então, como que ficaria essa distribuição eletrônica do carbono, considerando essas caixinhas aí? Eu colocaria 1S. Ao invés de eu colocar o número 2 aqui em cima, eu vou colocar a caixinha S, que é aquela caixinha sozinha. 2S. O S é uma caixinha só. Aí vem 2P e o P ele tem 3 caixinhas, Na caixinha S, quantos elétrons eu tenho lá, no primeiro? Eu tinha 2 elétrons, então é um para cima e um para baixo. Na caixinha S ali do nível 2, eu tenho quantos elétrons? 2 também. Um para cima e um para baixo. Na caixinha do subnível P, eu tenho 2 elétrons, então eu vou preencher um elétron aqui e outro elétron em outra caixinha. Você não pode colocar os 2 elétrons, um para cima e um para baixo, na mesma caixinha
direto, tá? Você vai ter que colocar um elétron em uma caixinha, depois um na outra. Se você quisesse colocar assim, ó, você teria que completar primeiro as 3 caixinhas e depois você viria completando, beleza? Então fiquem atentos a isso daí. Então tá aí, ó. Temos 2 formas diferentes que a gente colocou essa distribuição eletrônica, tá? Professor, preciso representar das 2 formas? Não, você pode escolher. Você pode representar ou dessa forma ou dessa forma aqui. Não precisa fazer das 2, tá? Eu vou tirar esse S, esse P aqui, ó, que era só pra gente saber do que a gente estava falando. Então vamos lá, ó. A primeira parte a gente já fez, né? Que foi descobrir a distribuição eletrônica dos elementos químicos. Do primeiro elemento, né? A gente só fez da letra A. Tem outros aqui, tá? O B, C. A gente vai fazer para os outros também. Descubra o número de elétrons na camada de valência. Aí eu pergunto para vocês. O que é a camada de valência? É a última camada. Para o primeiro caso, o caso do carbono, ó, a última camada é essa que acaba com o nível 2 aqui, ó. Tá vendo esses dois níveis 2? Aqui é nível 1, ó. Então ele é menor do que o nível 2. A última camada é essa do nível 2. Quantos elétrons tem nela? Se a gente for contar, ó, tem 1, 2, 3, 4 elétrons aqui. Ou eu poderia olhar lá em cima, né? Ó, olha o nível 2 lá em cima. Tem quantos elétrons no nível 2? 2 mais 2, 4 elétrons. Então, na camada de valência do carbono, nós temos 4 elétrons. Aí ele pergunta quantos elétrons os átomos a seguir precisam ganhar ou perder para formar o seu octeto. Octeto significa que na camada de valência eles precisam ter 8 elétrons. Bom, se o carbono tem 4, ele precisa ganhar mais 4. Então, precisa ganhar mais 4 elétrons, né? Mais 4 elétrons. E por isso que o carbono vai fazer 4 ligações químicas para ganhar esses 4 elétrons, tá bom? Então agora a gente vai ver para o caso do nitrogênio. Só que sempre que a gente for vendo um próximo caso, a gente sempre vai acelerar um pouquinho, tá? Eu não vou fazer na mesma velocidade que eu fiz o primeiro, porque a gente já mais ou menos entendeu. Claro que a gente ainda vai dar umas paradinhas, mas não são tantas. Ó, número atômico do nitrogênio, Z é igual a 7. Isso vai estar lá na tabela periódica. Então, o número de prótons também é igual a 7. E o número de elétrons, que é o que me importa, é igual a 7. A distribuição eletrônica, 1s2, já usei 2 elétrons. 1s2. 2s2, usei mais 2 elétrons. Agora já tenho 4 elétrons. Ó. Quantos faltam para mim chegar em 7? Faltam 3. 2p6, opa, eu vou usar 2p3, né? Então, 2p3. 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Na camada de valência, que é essa camada que eu tenho nível 2 aqui, eu vou ter quantos elétrons? 2 mais 3, eu vou ter 5 elétrons. Quantos elétrons faltam para ele fazer o octeto, né? Faltam 3 elétrons. Então, ele precisa de mais 3 elétrons. O nitrogênio, então, vai fazer 3 ligações químicas para, junto com os 5 elétrons que ele já tem, ele poder ter 8 elétrons. E aí, completar seu octeto e ficar estável. Beleza? Deu para entender? Vamos olhar agora para o caso do oxigênio. Olha só, vou pegar de novo, eu vou copiar aqui embaixo. Vamos colocar ele aqui, ó. Vai para o oxigênio e para o argônio, essa agora. Aí. Vamos lá, ó. Para o oxigênio aqui primeiro. Número atômico dele é igual a 8. Então, número de prótons é igual a 8. Número de elétrons é igual a 8. Então, distribuição eletrônica, 1s2, risquei aqui. 2s2, risquei aqui. 2p4, né? 4 mais 2 mais 2 vai dar 8, que é o total de elétrons que a gente tem, né? Total de elétrons são 8, então essa é a distribuição eletrônica. Qual a camada de valência? 2 mais 6 são... 2 mais 4 são 6 elétrons. Essa é a camada de valência dele. Quantos elétrons faltam para ele completar o octeto? Bom, de 6 para 8, faltam quantos? Faltam 2 elétrons. Então, o oxigênio vai fazer quantas ligações químicas? Vai fazer 2, professor, porque 2 mais 6 são 8. Isso, é isso mesmo. Para o caso do argônio agora... Então, vocês estão entendendo, pessoal? Eu acho que já deu para pegar. Você vai lá na tabela periódica, você não precisa decorar. Você vai lá na tabela periódica e você vai procurar argônio. Qual que é o número atômico dele? Z é igual a 18.
Então, o número de prótons dele também é igual a 18. E o número de elétrons dele também vai ser igual a 18. Maravilha! Aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele agora. Olha só, mesma coisa que a gente fez ali para o oxigênio, para o nitrogênio e para o carbono, tá? Primeiro, 1s2, usei 2 elétrons. 2s2, usei mais 2 elétrons, até agora foram 4. Aí vai vir aqui, ó, 2p6, usei mais 6 elétrons, foram 10. 3s2 mais 2, 12. Ou seja, somando todos esses aqui em cima, ó, esses numerozinhos, a gente já chegou em 12. Eu quero chegar em 18. Então, eu volto lá para cima, na próxima coluna, e eu vou descer aqui, ó. 12 mais 6 dá 18. Então, opa, vai acabar por aqui. Vamos ver como que vai ficar? Primeiro, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, depois 3s2 e 3p6. Então, vamos ver, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Então, aí os 18 elétrons do argônio. Maravilha! Qual a camada de valência dele, professor? É essa que tem o número 3, ó. É a maior, não é? 6 mais 2, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Se ele já tem 8 elétrons, ele já tem o octeto completo. Quantos elétrons faltam para ele ter o octeto? Nenhum. Ele já tem o octeto. Ele é um gás nobre. Ele já está estável, então ele não vai fazer nenhuma ligação para ter 8 elétrons na camada de valência, porque ele já tem os 8 elétrons. Belezinha? Olha só, no caso do argônio eu vou representar daquela outra forma lá também. Vocês lembram que o S é uma caixinha, o P são 3 caixinhas, tá? Então a gente vai representar dessa forma também, para vocês irem praticando já aí, ó. 1S, aí uma caixinha. Depois eu vou preencher elas, tá? 2S, caixinha. 2P, tem que ter 3 caixinhas, porque é P agora, tá? 3 caixinhas. 3S, uma caixinha. 3P. Opa, 3. Esse meu 3 está muito ruim, vamos de novo ele. 3P, mas ficou ruim de novo. Aí 3 caixinhas. 1, 2, 3. Beleza, vamos lá, ó. Primeira delas. 1s2, não era? Então tem que colocar 2 elétrons, um para cima e um para baixo. 2s2, 2 elétrons, um para cima e um para baixo. 2p6 são 6 elétrons. Primeiro eu completo todas as caixinhas, depois eu venho, ó, preenchendo elas, tá? Emparelhando os elétrons. 3s2, eu vou colocar aqui 2 elétrons. 3p6, 1, 2, 3... 4, 5, 6. Camada de valência, ó, é essa que acaba com nível 3, porque é a maior. Quantos elétrons a gente tem aqui dentro? Aqui nós temos 2, aqui nós temos 6. No total nós temos 8 elétrons. Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso para o argônio. Vamos para a próxima distribuição eletrônica. Ó, temos ainda neônio, cloro, bromo. Temos mais alguém? Não, vai dar o bromo. Beleza. Então, vamos lá. Não pode parar não, ó. Vamos colocar aqui a distribuição eletrônica para a gente utilizar ela para o neônio. Olha lá, qual que é o número atômico do neônio? Z é igual a 10. Então, o número de prótons é igual a 10, o número de elétrons é igual a 10. Distribuição eletrônica até chegar em 10. 1s2, usei 2 elétrons. Vou colocar aqui, 1s2. 2s2, usei mais 2 elétrons. 2s2. 2p6, usei mais 6 elétrons, pronto, deu 10, ó. 6 mais 2 mais 2 dão 10. Então, qual que é a camada de valência do neônio? É essa daqui, onde eu tenho o 2 e o 2, né? 6 mais 2 são 8, então a gente tem quantos elétrons na camada de valência? Temos 8 elétrons. Quantos elétrons faltam para ele chegar na regra do octeto? Faltam 0, né? Afinal, ele já tem o octeto completo. Ele é um neônio, que é um gás nobre também. Assim como o argônio, ele não precisa fazer ligações químicas para ficar estável com o seu octeto completo, para ter 8 elétrons na sua camada de valência. Porque ele já tem os 8 elétrons, então ele não vai fazer ligações químicas para tentar fazer isso. Belezinha? Vamos para o caso do cloro agora? O Z para o cloro, o número atômico é igual a 17. O número de prótons, então, também é 17. E o número de elétrons, que é o que eu quero saber, é igual a 17. Vamos para a sua distribuição eletrônica? Vou apagar aqui, ó, o que a gente fez para o neônio e vamos começar de novo. 1s2, 2s2,
2p6. Ó, o que eu já usei? 1s2, 2s2, 2p6. Continuo, 3s2. 3s2, agora já foram 12 elétrons. 3p5, né, para a gente ter 17 elétrons. Olha só como que ficou. 2 aqui em cima, mais 5 aqui, camada de valência, que é essa camada do nível 3, a gente tem 7 elétrons. Se a gente tem 7 elétrons, quantos elétrons faltam para chegar em 1? Falta 1 elétron, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, falta 1 elétron para a gente chegar em 8, não é? Então, para a regra do octeto ser feita, o cloro ele precisa fazer uma ligação química para ele ganhar 1 elétron. Belezinha? Vamos agora para o próximo caso. Mais um caso aqui, ó. Agora é o caso do bromo, né? Vamos ver aqui, colocar aqui para gente de novo. Beleza, ó. Caso do bromo. Qual que é o número atômico dele? Z é igual a 35. Então, o número de prótons é igual a 35. E o número de elétrons? O número de elétrons também é igual a 35. Distribuição eletrônica do bromo. 1s2, já foram 2 elétrons lá em cima. 2s2, foi mais 2 elétrons. 2p6, mais 6. 3s2, 3p6. Aí vem 4s2. Aí sobe lá de novo, ó. 1s2 foi o primeiro. Aí eu vim para cá, 2s2. Vim para cá, 2p6, 3s2, voltei para lá, 3p6, 4s2, voltei lá para cima, 3d10, vamos lá, 3d10, até agora foram 30, faltam 5, então 4p5, 4p5, olha só que beleza, hein? Agora ficou grande esse daqui, vamos apagar aqui, ó, vamos contar na distribuição tudo que a gente usou, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10 aqui em cima, 30, mais 5 aqui, a gente não usou 6, a gente usou aqui, ó, 5, tá? Poderia usar até 6, mas o que eu utilizei aqui no 4p foi 4p5. Então, a gente chegou em 35 elétrons, beleza? Então, são os 35 elétrons que a gente tem aqui para o bromo mesmo. Qual que é a camada de valência? É que tem o maior número de baixo aqui, ó. É esse 4 aqui. Só que eu tenho esse 4 aqui e eu tenho ele aqui também. Então, a gente vai somar os elétrons que eu tenho aqui. 2 mais 5 são 7 elétrons. Esse cara aqui do meio não conta. Ele é nível 3, não é nível 4. Ó. Nível 3, nível 2, nível 1, tá? Então, ele tem 4 camadas e a sua camada de valência, a camada de valência do bromo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Tem 7 elétrons. Quantos elétrons faltam para o bromo para que ele possa completar o seu octeto? Quantos elétrons faltam para o bromo para ele ter 8 elétrons? Poxa, professor, ele tem 7, falta 1. Isso mesmo. Então, aqui a gente termina a resolução desse exercício de química, tá? Falta 1 elétron, então o bromo também só vai fazer uma ligação química para ganhar esse 1 elétron e ficar ali estabilizado com o seu octeto completo. Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um gostei neste vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam no canal Estuda Mais no YouTube, ativem o sininho de notificações, pois assim vocês poderão ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um forte abraço e até nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.